Fala aí, pessoal. Vamos falar hoje sobre os cones, um dos corpos redondos que nós estudamos. Tem o cone reto e o cone oblíquo. Os dois têm bases circulares e os dois são formados a partir de um vértice que eu estou chamando de V. A diferença entre eles é que o segmento que liga o vértice ao centro da base no cone reto, também chamado de cone de revolução, forma um ângulo de 90 graus com a base. Esse segmento no cone oblíquo não forma um ângulo de 90 graus com a base. Nós temos esse segmento que liga o vértice a qualquer ponto da circunferência, chamado geratriz, e temos o raio, que é o raio da base. Podemos dizer então que o cone reto é um cone de revolução, porque ele pode ser formado a partir da revolução de um triângulo retângulo em um dos seus lados. No caso aqui, esse cateto é altura e esse cateto é raio. Poderia ser o contrário, dependendo da forma como eu fizesse a rotação. E eu também posso girar em torno da geratriz, formando dois cones. Imagina aí como que ficaria se eu rotacionasse em torno da geratriz. E ficar algo parecido com um peão. Tá joia? Podemos utilizar o teorema de Pitágoras, com essas três medidas de altura, raio e geratriz. E é um cálculo importante que a gente faz dentro dos cones. Aqui agora eu tenho a planificação do cone. A área da base, PR2, que é um círculo. A área lateral, que é bem importante nos cálculos com os cones, a gente precisa imaginar aqui uma circunferência maior formada com esse setor, que é a área lateral. Então imagine essa circunferência completa com raio G. Eu teria uma área imaginária aqui, de uma circunferência imaginária, de raio G seria πg2, imaginando o raio de uma circunferência como G. Então, a área dessa circunferência imaginária seria πg2 para um comprimento dessa circunferência imaginária, 2πg, imaginando o raio G. Então, eu tenho essa primeira relação, πg2, que é a área dessa circunferência imaginária, está para 2πg, que é o comprimento dessa circunferência imaginária, assim como a área desse setor, que eu estou chamando de área lateral do cone, está para o comprimento desse setor, que é justamente o comprimento dessa circunferênciazinha da base de raio R. Então, esse comprimento sempre vai ser o mesmo comprimento da circunferência da base. Fazendo essa regra de 3, nós encontramos a área lateral de um cone, que é πrg. É importante saber essa fórmula, mas também é importante saber como se monta essa regra de 3 nas questões. A área total simplesmente somei as duas, e o volume de um cone é 1/3 do volume do cilindro de mesma base e mesma altura. É 1/3 da área da base vezes a altura, assim como lá na pirâmide, né? 1/3 da área da base vezes a altura. Podemos imaginar que os dois que têm vértice, tanto o cone quanto a pirâmide, os volumes são 1/3 da área da base vezes a altura. A pirâmide e os cones, 1/3, tem ponta. Os prismas e os cilindros não têm ponta, a área da base vezes a altura. Da mesma forma que fizemos na pirâmide, nos cones a gente também tem um tronco de cone, que é aquela seção feita aqui paralela à base, que a gente chama de seção transversal. Quando eu corto o cone em uma certa altura, eu vou ter um tronco de cone. Esse tronco de cone tem o raio da base menor, o raio da base maior, a geratriz do tronco e a altura do tronco. Aqui eu tenho a planificação do tronco e as fórmulas. A área da base menor, a área da base maior do tronco, a área lateral do tronco, a área total, que é a soma de todas as áreas, e o volume do tronco, que a fórmula parece bastante com a fórmula do tronco de pirâmide. Sugiro a vocês utilizarem semelhança de triângulos nesses cones, no cone pequeno e no cone maior, ao invés de fazer utilizando fórmulas e decorar fórmulas. Por fim, o cone equilátero, que é aquele cone em que, ao traçar uma seção
seção meridiana no cone, eu vou traçar essa seção cortando bem ao centro do cone, eu vou gerar um triângulo equilátero. Se isso acontecer, o cone é chamado cone equilátero. Fechou? Por hoje é só, galera. Um abraço e até a próxima.